Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nossa live de aquecimento para o evento Libertação do Condomínio. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito comentado nos condomínios. É o assunto ninguém se importa com o condomínio. Você já pensou isso? Você já ouviu alguém falando isso? Eu tenho ouvido muito isso. Pessoas que nos seguem nas redes sociais, né? Alunos, todo mundo, o pessoal comenta, fala, nossa, David, parece que ninguém se importa com o condomínio. O pessoal não está preocupado. O pessoal não vem na assembleia. E aí o pessoal não aparece na reunião. E depois eles reclamam. Mas eles não se importam, porque se eles se importassem, eles iriam fiscalizar o síndico, se eles se importassem, eles iriam aparecer na reunião, se eles se importassem, eles iriam ajudar o síndico a realizar, né, as atividades, os projetos, se eles se importassem, eles iriam verificar a pasta fiscal para ver se está tudo bem. A questão é que hoje em dia ninguém se importa. Essa é a frase, são frases que eu ouço no meu dia a dia, acompanhando pessoas de todo o Brasil, seja através do Facebook, Instagram, YouTube, seja através do nosso canal no WhatsApp, onde o nosso grupo acaba trocando mensagens e informações. Sabe, a questão é que, às vezes, eu percebo que existe uma... acabam colocando assim muito fermento nessa questão, né? Acabam inflando demais essa questão, dando muita importância para essa questão, mas se esquece de fazer o que é necessário para que as pessoas, elas então estejam antenadas com o que está acontecendo no condomínio. Nem sempre o que está passando na sua cabeça é real, né? Muitas pessoas, elas estão, sim, preocupadas com o condomínio, elas estão, sim, pensando no condomínio, mas pode ser que elas não tenham tempo, pode ser que elas tenham outras prioridades, pode ser que talvez elas nem saibam. Então, durante a live de hoje, nós vamos estar aqui apresentando como resolver esse problema muito comum nos condomínios, e você pode enviar suas dúvidas aqui no nosso chat, que nós iremos responder até o final da live, tá bem? Faremos o possível para responder a todos. E desde já eu peço que, se você gostar do que você vai ouvir aqui, compartilhe no seu condomínio, compartilhe com outros conselheiros, compartilhe com o síndico, e se você é síndico, compartilhe com outros síndicos também, porque o objetivo de hoje é ajudar você, condômino ou síndico, a resolver este problema do ninguém se importa com o condomínio. Olha, antes que eu me esqueça, o Libertação do Condomínio é um evento 100% online, gratuito, que vai ocorrer entre os dias 31 de janeiro e 4 de fevereiro. E se você ainda não se inscreveu, você pode clicar no link na descrição aqui embaixo e participar, né, gratuitamente desse evento que vai transformar, vai mudar o seu condomínio e automaticamente a sua vida, seja você um síndico ou um condômino que não tem experiência em resolver problemas de condomínio, tá bom? Bom, vamos lá. Falar então aqui do nosso tema, né? Existe diferença entre a pessoa não se importar com o condomínio e ela não se quer saber dos problemas que acontecem? Sim, existe. E eu queria te alertar para isso, porque muitas vezes as pessoas, elas não param para ler os comunicados. Elas olham e percebem, poxa, o portão está funcionando, o elevador funcionou, ela chega em casa, a energia elétrica está ok, liga o chuveiro, funciona, acende o fogão, sai o gás lá, o fogo aparece, está tudo, aparentemente, tudo normal.
E os condôminos têm muito na cabeça assim: olha, a obrigação de fiscalizar o trabalho do síndico é a obrigação dos conselheiros. Então, é meio que eles ficassem esperando os conselheiros agirem, né, alertarem de algum problema. E muitos condôminos têm isso em mente. E a maioria dos condôminos, eles acabam não tendo tempo para poder se envolver com as questões condominiais. Automaticamente, eles não estão sabendo que, de repente, lá próximo à piscina está tendo um vazamento. De repente, eles não estão sabendo que o telhado, né, em um dos prédios precisa ser substituído, toda a parte estrutural, porque sempre entra água na unidade do condômino que mora lá no último andar. Como os condôminos, os moradores, não estão sabendo dos problemas, na nossa cabeça, né, na sua cabeça, pode ser que você pense, eles não estão nem aí com o condomínio. Mas, na verdade, muitos deles só não estão sabendo. Outros até estão sabendo, mas estão dando um voto de confiança para que o grupo gestor resolva o problema. E aí você pode dizer, mas David, às vezes o síndico, né, ele está sendo omisso, está sendo medíocre, está, né, levando com a barriga. Às vezes, alguém do grupo gestor também, né, não está nem aí para o que o síndico está fazendo e não está acompanhando. Talvez existam problemas que não foram resolvidos e se o condômino não prestar atenção, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o condomínio vai ficar cada vez menos valorizado, né? Cada vez mais vai ficar menos valorizado, cada vez mais vai ficar um lugar ruim para morar. Automaticamente, quem vai perder com isso? Todo mundo perde, né? Seja por um problema operacional, físico, estrutural, seja por um problema administrativo financeiro, aonde a administradora não esteja fazendo bem o trabalho ou o síndico não esteja fazendo bem o trabalho. Algumas pessoas falam assim, David, o síndico nem aparece no condomínio e ninguém reclama. Parece que só eu me importo. Olha, vamos lá. Pode ser que as pessoas nem estão vendo que o síndico não apareça. E estão vendo a maioria das coisas funcionando e não se deram conta ainda dos problemas que estão sendo gerados. Talvez você que já é síndico possa falar assim, eu tenho tantos planos para fazer, marco reuniões e os condôminos não aparecem. Eles não estão nem aí se eu estou fazendo isso, se eu estou fazendo aquilo, né? E aí depois, lá na frente, na Assembleia Geral Ordinária, quando for fazer a prestação de contas geral do ano, ele não comparecer em nenhuma outra prestação de contas o ano inteiro. Mas naquela ali ele comparece para brigar, para não ter ali um reajuste da inflação, e aí ele vai reclamar que eu não deveria ter feito isso antes daquilo, que eu não deveria ter investido nisso em vez daquilo. Então, eles ali começam a demonstrar um interesse tardio. E aí o síndico fica sem entender o que fazer também. Bom, tendo entendido que existe uma diferença drástica, grande, entre não estar nem aí com o condomínio e nem saber que os problemas existem, eu quero lembrar aqui, estava pensando, vou lembrar de uma história. Hoje ela é síndica, a Yara, ela é síndica lá na Bahia. E a Yara, ela vive ainda, né, num condomínio que era condomínio e associação, as duas coisas. Tinha lá um clube, né, e uma região nobre ali de Salvador, perto do estádio de futebol, uma região que cresceu muito, com condomínios ricos ao redor, e o condomínio dela, um condomínio gigante, muito arborizado, mas um condomínio que estava largado às traças. Um condomínio que tinha mato da altura de 2 metros de altura, né? Dava para encobrir as maiores pessoas, vamos dizer assim, né? Pessoas aí com mais de 1,80 m, 1,90 m, dava para se esconder ali naquele mato em pé, sem agachar.
O condomínio estava com o portão quebrado, o condomínio estava sem pintar, o condomínio não tinha corrimão nas escadas, o condomínio estava com tantos problemas, era a porta que não fechava, o condomínio realmente arrebentado, largado. E ela olhou para tudo aquilo e o sentimento que ela tinha foi, meu Deus, será que ninguém está vendo? E por que ela tinha esse sentimento? Porque quando ela ia para a reunião, para ouvir a prestação de contas, o que o síndico ia dizer, o síndico pegava um calhamaço de papel, jogava na mesa e falava assim, está aqui as notas de tudo que eu gastei, tem o comprovante de tudo, quem quer ver pode vir ver. E ele fazia isso uma vez por ano, jogando um calhamaço de papel. Você imagina juntar todas as notas do ano inteiro e jogar em cima da mesa. E foi nessa situação que ela olhava e ela começava a achar, será que eu sou louca? Será que só eu me importo? Será que os demais não se importam? E também tinha um número muito reduzido de pessoas, o que levava ela a achar que os condôminos também não se importavam. A grande questão é que ela, acompanhando através das minhas lives, Facebook, ela procurando, na verdade, né, ela começou a procurar soluções até que ela me encontrou e ela começou a ouvir como deveriam ser feitas as coisas dentro de um condomínio. E aquilo despertou nela o que seria a solução, a resolução dos problemas, como que poderia ser resolvidos os problemas do condomínio. E ela então começou a chegar mais perto do síndico e cobrar dele um posicionamento, né, de por que as coisas eram feitas da forma como eram feitas. A questão é que aquele síndico, ele não foi muito inteligente. Então você que é síndico, presta atenção nisso. Ela, ao se aproximar do síndico para reclamar das questões ou para tirar dúvidas, porque inicialmente era só tirar dúvidas, o síndico a ignorou. O síndico disse, eu sou o síndico, é assim mesmo que eu faço, e vai continuar assim, sou eu que mando. Você não entende nada, vai cuidar da sua casa. E aquilo deixou ela muito irritada, a ponto dela mergulhar de cabeça nos estudos para entender exatamente como ela poderia fazer para resolver os problemas no lugar daquele síndico, que além de medíocre, estava sendo extremamente autoritário, deselegante com ela. Hoje, o condomínio em que a Yara mora é um condomínio que está tão bem servido que ela nos disse, há pouco tempo, que ela nos disse que condôminos do condomínio ao lado, que faz parte ali, né, dividem o mesmo clube, associação clube, esses condôminos estavam se mudando para o condomínio dela ou pedindo para que ela fizesse a gestão do condomínio deles, porque eles viam nitidamente que o condomínio que antes era largado, que não tinha dinheiro para nada, que estava todo arrebentado, que estava com mato com 2 metros de altura, hoje é um condomínio eficiente. Mas quando ela começou, o sentimento dela era que ninguém se importava com o condomínio. Mas ela fez o que era necessário para que as pessoas, então, tivessem a atenção chamada, né? Tivesse a sua atenção voltada para os problemas do condomínio, e na Assembleia eles destituíram, ou melhor, eles não votaram novamente no síndico e votaram nela, ou seja, no final do mandato dele, ele não foi reeleito, ele sempre era reeleito, ele não foi reeleito e ela passou a ser a síndica que resolve os problemas do condomínio. Não é legal? Agora, alguém que pensava como eu e você, como você e como muitos de nós, como muitos que me procuram, pensam. Ninguém se importa com condomínio. Mas mudou completamente a forma dela ver isso das pessoas, porque também mudou completamente a forma como ela começou a agir, e a forma como ela começou a agir fez total diferença para o resultado dos trabalhos do condomínio. Tem gente que diz assim, eu não vou me meter nisso não, porque o síndico é muito bravo. Eu não vou me meter nisso não, porque os condôminos
eles não têm tempo. Então, são duas grandes objeções que eu ouço. Então, a grande verdade é que as pessoas talvez não tenham tempo, senhor síndico, senhora síndica, que está me ouvindo, eles não tenham tempo para estar com você no horário que você acha que tem que ser para ter reunião. Há muito tempo, eu poderia já ter perdido pessoas do grupo gestor que me ajudam se eu simplesmente estivesse batendo em um único dia e horário de reuniões. Em reuniões maçantes, em reuniões que não fossem práticas. E como que a gente resolve uma situação dessa? Dando liberdade. Eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. A questão é que eu só perco pessoas do grupo gestor, isso estou falando para você desde 2015. Eu só perco quando a pessoa tem que se mudar do condomínio, porque do contrário, eles permanecem e continuam pedindo para continuar no grupo e continuam aceitando o desafio de continuar no grupo. E dentro, cada um da sua experiência, do seu conhecimento, cada um dentro do seu tempo, da sua disponibilidade, continuam me ajudando. Agora, por que disso? Porque eu criei uma forma deles participarem de forma livre, não empurrando com a barriga, mas também não presos ao meu único horário e dia de reunião. Muitas vezes a gente olha para nós mesmos e fala assim, poxa, segunda eu tenho isso, quarta eu tenho mentoria, bom, na terça-feira eu posso ter reunião. E aí você força a ter a reunião na terça porque é bom para você. E esquece de verificar com os demais, né? Então, muitos síndicos reclamam que ninguém está nem aí com o condomínio, inclusive o grupo gestor, porque o síndico erra em forçar um dia e horário para reuniões, ou forçar reuniões presenciais, onde muitas vezes a pessoa está no trânsito, voltando, poderia participar de outra forma. Agora, existem muitos condôminos que também erram. Eles entram no condomínio e são pessoas que Deus deu o dom de serem mais observadores, mais observadoras. Então, eles entram no condomínio, eles percebem uma árvore que não foi podada há muito tempo. Eles percebem um jardim que não está bem cuidado. Eles percebem a falha num piso. Eles percebem o trincado numa laje. Eles percebem problemas, né? De repente, na lixeira. Eles percebem os problemas de uma forma mais fácil, mais rápida, porque eles têm esse dom, o dom de serem observadores. E eles acham que todos são observadores. E aí os condôminos que pensam assim, eles conseguem ver os problemas, mas eles acham que o vizinho sabe do problema. Na verdade, muitas vezes a maioria não viu, não sabe, porque na correria de entrar e sair do condomínio, elas não têm esta percepção. E aí, eles falam, ninguém se importa com o condomínio. Tenta marcar uma reunião, de novo, em dia e horário fixo, e espera que todos venham para a reunião e se frustram, porque as pessoas não têm aquele dia e aquele horário disponível para estar ali. Ou até entendem que a obrigação não é delas. Elas, afinal, pagam o síndico para isso. Então, como fazer para ultrapassar, para quebrar essas barreiras mentais que nós criamos e, por conta delas, deixamos para lá a preocupação, não, mas assim, a vontade de resolver os problemas do condomínio? Bom, a primeira coisa é que você precisa trabalhar uma forma de ter reuniões que sejam livres. E a tecnologia ajuda muito nisso. E a segunda, você precisa criar, despertar nas pessoas o desejo, né? O desejo de querer resolver o problema. E isso você faz se comunicando de forma eficiente. Isso você faz engajando pessoas. Isso você faz utilizando tecnologia. Porque quando você se comunica de forma eficiente, as pessoas vão começar a entender e ver coisas que antes elas não viam. E vão começar também
a se preocupar mais e se perceberem que você é um bom líder, seja você síndico, seja você um condômino que quer resolver os problemas do condomínio, um condomínio onde o síndico não resolve. Essas pessoas vão ver que dá para confiar nos seus métodos, nas suas ideias, na sua liderança. O jeito pior de tentar resolver essa situação do ninguém se importa são dois que eu vejo muito as pessoas fazendo por aí. O primeiro é ignorando o condomínio. Já que ninguém se importa, que se dane. Então, vou largar para lá. Já que ninguém se importa, eu estou fora. Eu não vou mais me meter com isso. Que se exploda. Bom, só que esse que se exploda vai se explodir com você. Se você é síndico, amanhã ou depois vão te cobrar, provavelmente você vai ser destituído. Tem uma história mal falada por aí de quem não resolveu os problemas do condomínio. Se você é condômino, você vai acabar no final participando do rateio para pagar a conta do prejuízo ou dos problemas gerados. Ou você acha que uma telha quebrada, que um telhado que não funciona, não vai gerar problemas e o condomínio não vai ter que bancar a solução do problema naquela unidade que teve vazamento? Será que uma piscina que está com vazamento, que está com trincada, se não for resolvido o problema, não vai estourar tudo e vai ter que ter outra piscina no lugar? Isso é se não gerar acidentes. Aquele muro que está trincado quase cai, mas não caiu ainda. Se cair, machucar uma criança, um idoso, qual vai ser o problema disso para o condomínio? Algum processo? Se ficar só no processo, tá bom, né, gente? Muitas vezes acaba tendo gente que perde a vida. Então eu pergunto para você, vale realmente a pena falar que se exploda, deixa para lá? É o maior erro que eu tenho percebido. É o deixa para lá, eles vão ter que se virar depois. A verdade é que o condômino paga a conta. A verdade é que o síndico pode ser responsabilizado civil e criminalmente. Isso também é um grande problema. Aí você vai me perguntar, ok, David, você falou do problema, você falou como que as pessoas interpretam mal, mas você não falou o que fazer, né? Então, atenção, anota aí, né, esses 3 pontos fundamentais que eu quero trazer para você nessa tarde. A primeira delas é que você precisa se comunicar de forma eficaz. Gente, uma comunicação eficaz é uma comunicação que alcança quem está ouvindo. Não adianta nada você fazer um anúncio na televisão se do outro lado a pessoa só tem um radinho a pilha. Não adianta nada eu estar aqui falando com vocês no Facebook, através do Facebook, Instagram, YouTube, se você não estivesse nesses canais. Entende? A comunicação eficiente é aquela comunicação que alcança quem precisa ouvir. E a comunicação não pode ser maçante, não pode ser chata. A comunicação precisa despertar a atenção. A comunicação, ela não pode ser uma comunicação que venha denegrir a imagem de alguém, seja ele síndico ou condômino. E tanta gente, muitas vezes, erra tanto nesse item, o item da comunicação, eles acabam perdendo apoio, perdendo gente que poderia estar ali vendo porque são chatos. Então, eu tenho me policiado ao me comunicar com os condôminos, ao me comunicar com o grupo gestor. Sabe aquele cara que cria um grupo do WhatsApp? E aí, ao criar o grupo do WhatsApp, todo mundo comenta, manda santinho, manda oração, reza, manda feliz dia do professor, feliz dia da criança, feliz dia dos pais, manda de tudo lá naquele grupo. Então, aí as pessoas querem chamar a atenção num grupo desse, que ninguém quer saber, todo mundo já clicou no silenciar. Então, pessoal, a primeira coisa do que fazer para que você possa levar as pessoas de serem condôminos
que não se interessam, entre aspas, né, pelo condomínio, para pessoas que estejam entendendo o que está acontecendo no condomínio, é se comunicando de forma eficaz. Tá certo? Tem gente que fala para mim assim, David, e nessa semana mesmo nós tivemos o prazer de acompanhar, né? Nós tivemos o prazer de acompanhar, por exemplo, foi Nilza, acho que o nome dela é Nilza, esteve conosco aí essa semana. E ela, David, você me ajuda, porque o pessoal não quer pagar a taxa condominial. Nós também tivemos a Mencianes, que os condôminos decidiram simplesmente destituir ela porque ela queria cobrar a taxa condominial, porque ela estava cobrando, né, a taxa condominial. Eles resolveram parar, porque era muito caro pagar para ela. Atentem para esse valor. Acho que era R$400. R$400 para alguém que dedica todo o tempo ali possível para resolver os problemas do condomínio, né? Então, ela sofreu destituição. Agora eu pergunto, o que falta? Talvez faltou a comunicação eficiente, tá? Faltou comunicação eficiente. Muitas vezes, o condômino ele está tão feliz com o trabalho do síndico, tão feliz, que ele fala assim, e eu já ouvi isso, tá? Ele fala assim, o Renato uma vez falou assim para mim, David, cara, você é nota 10. Eu nem vou nas reuniões. Toca o pau lá, faz lá, porque tudo que você está fazendo está muito bom. Olha o pensamento dele. Ele estava tão tranquilo com a minha gestão que ele não ia nas reuniões. E talvez, eu acho que eu já falei isso para o Edson. O Edson está nos acompanhando hoje aqui, ó. Eu falei, Edson, muitas vezes o condômino não vai à reunião porque ele está vendo tanta eficiência no teu trabalho, na tua equipe, que ele se acomoda. E aí, a comunicação eficaz, ela tem que ser uma comunicação que vai despertar a atenção. Muitas vezes a gente tem que usar ali uma frase mais de impacto, né? Alguma coisa que desperte, que acorde. Por exemplo, vamos ter assembleia. Temos a proposta de aumentar a taxa condominial em 50%. Será que isso é uma frase que vai causar uma certa tensão? Né? Vamos pegar um outro caso? Olha, teremos uma assembleia, teremos uma reunião, e nela vamos discutir o rateio de R$100 por unidade durante um ano para as melhorias no condomínio. Será que isso vai despertar atenção? Pessoal, estamos com um problema com um processo e se nós perdermos, nós vamos ter que pagar R$4.000 por unidade. Vamos discutir soluções? Será que uma frase assim chama atenção? Então, atenção para esse item da comunicação eficiente. O segundo item é engajamento. Tem uma diferença, eu estava discutindo inclusive com a minha equipe sobre isso, né? A diferença da comunicação eficiente e do engajamento. Comunicar de forma eficiente é você levar a informação e ouvir a informação. Então, você envia a informação, você recebe e ouve bem a informação. Isso é comunicar de forma eficiente. Agora, o que é engajar? Engajamento, conforme o dicionário fala, é você levar o outro a ter vontade de fazer algo. Ok? É fazer o outro a ter vontade de levantar a sua bandeira, de te defender, de defender o seu pensamento, porque passou a ser também o pensamento dele. Eu pergunto para você, condômino, que está lutando para destituir um síndico que é autoritário, que não ouve. Você conseguiu engajar? Você conseguiu fazer com que as pessoas levantassem sua bandeira, que o melhor do condomínio é tirar aquele que é autoritário, que não ouve ninguém, que não faz o que a Constituição fala que é o trabalho do síndico, que é
representar seus condôminos? Pensa nisso. Você que é síndico, pare e pensa um pouquinho. Será que não está faltando para você saber engajar, criar engajamento, né? Dar voz para aqueles que trabalham para você e para os condôminos que você representa? Será que é por isso que eles estão lutando para te destituir? Será que você deixou de fazer o suficiente no engajamento para que eles pudessem entender a sua ideia, a sua forma de trabalho? Por que é mais importante, era mais urgente você resolver um problema primeiro para depois outro? Eu tive uma situação agora no final de 2021 que um dos conselheiros me perguntou: David, mas por que você quer primeiro retirar aquelas caixas d'água que a construtora deixou lá desde quando o condomínio foi entregue? Caixas d'água no chão, assim, eram 2 caixas d'água enormes, que antes eram servidas e era colocado ali água nelas, mas estavam cheias de entulho. Por que você quer tirar aquelas caixas d'água de lá primeiro, antes de resolver o problema da infiltração que tem no jardim acima, né, do estacionamento coberto, que está afetando ali uma coluna? Eu tive que explicar, claro, porque se eu não explico, eu vou deixar de ter um conselheiro engajado com o meu plano de trabalho, e aquilo que é o meu plano passa a ser não é mais o plano dele, tá certo? Então, eu expliquei para ele. Eu precisava tirar aquelas caixas d'água de lá, aonde eu ia ter, então, condições de aumentar mais 7 a 8 vagas de veículos, tá bom? E com isso, né? Com isso, eu poderia, então, remanejar os carros que estavam próximo daquela coluna para outro local para fazer ali o devido trabalho de estancamento de infiltração. Tinha lógica no meu pensamento, tinha lógica no meu plano. Só que, de repente, o dia que eu comuniquei, ou ele não leu, ou ele não participou da reunião, ele não estava por dentro, ele perguntou, né? Ele foi respondido, ele não foi ignorado. Eu poderia falar: olha, assiste lá o link da nossa última reunião, está gravada. Eu poderia dizer: pessoal, alguém responde ele aí. Eu poderia ignorá-lo? Poderia. Seria certo? Claro que não, eu não faço isso. Mas, ao responder ali, eu mantive o engajamento, eu mantive o apoio, eu mantive aquele conselheiro com a mão levantada, a bandeira levantada do propósito. É alguém que em uma assembleia, é alguém que conversando com outros condôminos e vai continuar me apoiando, vai continuar levando a ideia para frente, porque a ideia não é só minha, a ideia é dele também. Percebe? Então, vamos lá. Terceiro, a liberdade. Dar liberdade para as pessoas participarem, cada uma no seu momento, no seu dia, no seu horário. Muitas vezes a gente faz reuniões e as nossas reuniões, reunião hoje das 8 às 10 da noite. Aí começam os assuntos e a reunião vai até às 11 da noite e alguém fala, eu tenho que ir embora. E aí vai esvaziando a reunião, o pessoal vai indo embora, porque tem que fazer, tem que dormir, tem que trabalhar, tem que preparar as coisas em casa. Bom, a primeira coisa que você tem que lembrar é que, ao participar de uma reunião utilizando tecnologia, você vai dar às pessoas a liberdade. Se ela não pôde participar na reunião, é que nem agora. Nós estamos fazendo essa live do meio-dia a 1. Pode ser que muita gente não vai poder participar. Eu sabia disso, mas eu não faço na sexta-feira à noite, né? É o único dia da semana, sexta-feira à noite, sábado eu não faço. Eu sou adventista, é um momento que eu não mexo com isso. Eu não faço esse tipo de trabalho. E eu não ia fazer, eu estou fazendo agora, mas como está gravado, você que não está assistindo agora e que está assistindo depois, agora teve a oportunidade de assistir e aprender nesse conteúdo maravilhoso de como resolver esse problema de que ninguém se importa com o condomínio. Tá certo? Então,
Quando você usa tecnologia, você dá essa liberdade para as pessoas. Quando você usa tecnologia aliada com um plano de trabalho onde as pessoas podem responder com tempo, ótimo, elas vão responder. E você vai ser servido de pessoas que pararam para dar atenção, que dedicaram tempo. Nem para uns, eu já recebi resposta às 3 da manhã. Tem gente que me responde às 11 da noite. Tem gente que me responde às 9 da manhã. E tem gente que está me acompanhando agora aqui conosco. E feliz da vida, dando seu like. Acabei de ver aqui, né? Então, galera, o que eu posso falar para você é que a tecnologia liberta. Agora, se você utiliza a tecnologia e continua fechando portas para que as pessoas participem só naquele horário que você abriu a tecnologia, você vai continuar tendo problema. Olha, a partir do momento que você faz da forma correta, você não vai passar pelo problema que a Alessandra passou aqui em São Paulo. Pensa numa menina boa, pensa numa menina do bem, numa profissional capacitada, sabe? Ela tinha vontade de resolver os problemas do condomínio dela, mas o síndico era alguém que estava roubando o condomínio, verdadeiramente roubando o condomínio. Quando eu olhei o balancete daquele condomínio, eu percebi ali um problema muito grande, porque ele mesmo colocava, ele era dono da empresa de portaria, ele tinha ali seus conchavos, né, suas prioridades, e aí o valor estava bem errado, sabe? E ela via isso, e ela queria resolver não só isso, mas como todas as outras coisas que ele não fazia. E com bem pouco tempo, a gente deu orientação para ela do que fazer. E uma das coisas que nós falamos foi isso aqui. Você precisa trabalhar bem a comunicação, o engajamento, você precisa envolver as pessoas, né? E ela não fez. Diferente do Edson, tá? Que está aqui nos ouvindo. O Edson fez. E o Edson foi eleito, juntamente com o Emerson, síndico e subsíndicos do condomínio. Já a Alessandra não fez e perdeu, e mais. Acabou ali tendo um síndico que começou a pegar no pé dela. Mas não foi só isso. Chegou a ponto dela não aguentar mais ficar ali naquele condomínio vendo coisas erradas, porque ela é uma pessoa que gosta de fazer coisas certas, e ela se mudou do condomínio. Ela deixou o lar dela para ir morar em outro lugar por conta de um síndico que não estava fazendo bem o trabalho. E aí eu vou dizer para você, não é só por conta disso. É por conta de que, infelizmente, a Alessandra não conseguiu fazer isso que eu estou dizendo para vocês. Coisas que o Carlos Petri, lá no Paraná, fez e conseguiu. O Edson fez e conseguiu. A Yara fez e conseguiu. A Maria fez e conseguiu. A Tati, lá no Rio de Janeiro, Thaís, fez e conseguiu. O João fez e conseguiu. Mas por quê? Você se comunicar de forma eficiente, você engajar, dá trabalho. Precisa realmente querer muito que as pessoas se envolvam para resolver os problemas do condomínio. Mas depois que dá certo, é maravilhoso, porque nunca mais você vai se sentir sozinho. Elas estarão sempre com você e você vai perceber que isso vira uma roda, desde que você continue se comunicando bem, de forma eficiente, que você continue engajando as pessoas e que você continue utilizando a tecnologia para dar a elas liberdade de se comunicar com você no tempo delas. Então, vamos ver, temos alguma pergunta hoje? Olha aqui, vamos ver aqui a Elísia. Parabéns, muito bom. Obrigada pelas dicas, nos ajuda muito. Eu que agradeço, Elísia, por você estar aqui conosco neste momento. Fico muito contente de vocês estarem participando, né? O Edson aqui com a gente, a Tati, e Tati Paz e tantos outros nos acompanhando. A Karine, a Carla,
lá no Instagram. Quem mais? Tem alguma pergunta aí no Instagram para nós? Não? Então tá bom. Galera, é o seguinte, quero aproveitar, chegamos aqui já no nosso finalmente, eu quero pedir para você não se esquecer do evento Libertação do Condomínio, 100% online, totalmente gratuito, entre os dias 31 de janeiro e 4 de fevereiro. Quero pedir que, se você não se inscreveu, clique no link da descrição da nossa live e, né, se inscreva. Aproveita que é de graça, gente. Aproveita para resolver os problemas do condomínio, que é o que nós vamos ensinar nesse evento gratuito, tá certo? E para você que quer continuar participando dessas lives de aquecimento, segunda-feira, às 19 horas, nós estaremos de novo trazendo um tema bem relevante e importante para você, para resolver os problemas do seu condomínio, seja você um síndico ou um condômino que não tenha conhecimento em gestão condominial. Se você gostou, dá o seu like, compartilhe. Meu muito obrigado. Desejo a você um ótimo final de semana. Sucesso e paz.